Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aqui dessa igreja maravilhosa que nós amamos. E o Senhor separou um dia, como sempre, para cultuar a Ele. Acabamos de ler um texto, uma epístola direcionada à igreja de Tessalônica, na qual essa mensagem escrita deveria ser lida por todos. E em que dia poderia ser lida por todos? A carta não ficava circulando de lá em lá, de casa em casa para ser lida. Está lida naquele dia, o dia separado, o dia em que o povo de Deus celebra a aliança eterna feita com Deus para todos aqueles que Ele escolheu. Cá estamos nós, mais de 2000 anos depois, na mesma prática, de no dia dele, de acordo com a vontade dele, acontecendo o cantar dos salmos, a leitura da palavra e a pregação da palavra no dia dele, de acordo com a vontade dele. E cumpramos a sua vontade normativa de estarmos no dia dele, cultuando a ele. Cá estamos mais uma vez, em mais uma oportunidade que nós temos, maravilhosa, na qual os salmistas declaravam algo como: permita que eu viva, para que eu observe a tua palavra. Estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, que nos dá tempo de vida para isso, nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra. Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no capítulo de número 5 de Mateus, na qual aqui lentamente estamos expondo do 1 ao 12 do capítulo 5, as bem-aventuranças, o conselho do Senhor Jesus, inicial, resumido e necessário para a igreja, dada aqui nesse momento histórico, uma quantidade de pessoas elevadíssima, depois do Senhor Jesus ter ido à sinagoga, depois de ter acontecido prodígios, sinais, milagres, na qual atraiu muitas pessoas, e não se podia essa mensagem dar em um pequeno recinto, em um pequeno local, mas sim a céu aberto. O Senhor Jesus passou a falar, dizendo essas coisas totalmente contrárias a que o mundo aconselha, ou gosta, ou curte, ou dá like, usando a linguagem de hoje. O Senhor Jesus passou a falar, dizendo, a gente vai ler aqui do 1 ao 12, mas a exposição hoje vai ser do versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos mais uma vez. Ó Deus, Senhor nosso, que sonda nossas mentes e corações, ó Pai, aqui nesse momento, e que sabe o que necessitamos ouvir, ou no mínimo, o que necessitamos compreender com todos os detalhes. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente,
que nos faça entender a Tua palavra, porque é necessário, Senhor, porque é Teu conselho, porque é Tua exortação, porque é a Tua palavra a ser pregada aqui. Te peço, ó Pai amado, por mim, miserável, pecador, limitado, que guie tudo que será dito, ó Pai amado, e seja dito de acordo com a Tua vontade. Cremos no poder do Teu Santo Espírito, do Teu agir em meio à congregação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, que também pode se traduzir por puros de coração, e também pode se comparar aos retos de coração, que inclusive na leitura do Antigo Testamento nós lemos no versículo 3 do capítulo 11, que os inimigos estão com as flechas na corda, preparada para atirarem contra eles. E note que no texto que nós lemos, no contexto aqui nós temos, nos últimos versículos, no 12, nós vamos ver que o Senhor Jesus alerta dessa perseguição, por viver vivendo de acordo com as palavras dele aqui. Então não se pode esperar por parte do cristão verdadeiro, genuíno, regenerado, ou predestinado a ser conforme a imagem de Deus Filho, essa bonança, agrado, abraços e amores por parte do mundo. É o contrário. A perseguição é certa, é inevitável. E o Senhor Jesus aqui em suas palavras, é claro, logo no início a gente vai ver que os seus discípulos aproximaram-se, os seus discípulos, o resto da multidão ficou mais ao longe. Os ouvidos mais próximos da boca do Senhor Jesus a falar ali eram os discípulos, era a congregação naquele momento, o ajuntamento aproximado, igreja certa naquele momento. Assim o mesmo acontece com a igreja de nossos dias. Aquele que participa do ajuntamento tem a oportunidade de ouvir com mais precisão a voz do Senhor, não o que está longe. Depois que aconteceu a pandemia, se agravou muito essa questão da igreja, muitas vezes tem uma prática de ouvir, e necessitar ouvir na hora que quer, não no momento do ajuntamento, ou às vezes não, está no ajuntamento para ouvir a voz do Senhor. Então, semelhante a esse, o que está congregando também é como esses discípulos que estavam aproximados do Senhor Jesus, que nós temos essa questão de puros ou limpos de coração, que era exatamente o nome que se dava aos fariseus, que a palavra é perushim, que significa puro. Só que a pureza deles era apenas um estereótipo, era apenas algo que se via de fora e não existia no seu coração, no seu íntimo. Isso só é trabalhado pelo Senhor, e o Espírito faz isso naqueles que são seus. Essa bem-aventurança, meus irmãos, trata da essência da vida cristã, ou seja, esse é o alvo final da vida: ver a Deus, contemplar a Deus. Só aqueles que reconhecem sua total carência e choram pelos seus pecados podem ser cheios de Deus e mansos diante dos homens. Um alerta que o Senhor Jesus fez nos primeiros versículos. Só os que reconhecem que são pecadores podem ter corações puros. Somente aqueles que são humildes de espírito, pobres de espírito, se reconhecem diante de Deus como pecadores, podem ser puros de coração. Então hoje nós vamos ver esse texto a partir de suas três expressões principais: coração, pureza e ver a Deus. Então, em primeiro lugar, hoje nós vamos ver onde a pureza deve ser cultivada. Então, qual o sentido bíblico de coração? O coração é tido como o centro da personalidade.
não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção, vontade. Fala do homem na sua totalidade, no seu todo. E não apenas questões de emocionalismo. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Nossos pensamentos, emoções, motivações, desejo, vontade, tudo, todas as áreas. É isso que o Senhor Jesus está dizendo quando fala de coração, pureza em tudo que nós temos, pensamos, em nossas vontades. Não apenas algo que está se mostrando para os homens, mas a questão aqui é o ser. O que geralmente não é reivindicado até nos dias de hoje, não é praticado até mesmo nos dias de hoje. Por exemplo, pode sim compreender teologicamente todos os posicionamentos, não só o de sua igreja. Pode se conhecer como um batista, como um presbiteriano, como um assembleano, ou como essas igrejas psicodélicas que nós temos nos dias de hoje. Você pode ser por fora, ter toda aquela capa. Isso é muito fácil. Muito fácil praticar tais coisas. Tanto é que às vezes, misteriosamente, o sujeito é de uma igreja presbiteriana, defende todos os posicionamentos, e aí nós temos algumas ramificações dentro dela, que nós sabemos que existe isso nos nossos dias, e o sujeito depois vai para a igreja batista, se torna um pré-milenista, deixou de ser aliancista, se torna imersionista, ele é aspersionista, ele batizava criança, pelo batismo, depois deixou de ser. Rapaz, é um negócio assim impressionante. É fácil ter esse tipo de capa, mas é extremamente labutoso, mesmo sendo habitado pelo Espírito, ser exatamente da forma que o Senhor Jesus requer aqui, em todos esses versículos, e inclusive, principalmente nesse, de ser limpo de coração. Então, o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades também. Jesus esclareceu porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração também. Então, a pureza aqui é uma dificuldade, ser puro de coração. Não é fácil. É um erro pensar que o mal está no meio ambiente apenas. Adão caiu no paraíso, num ambiente perfeito. Um ambiente ruim não. Era perfeito um ambiente para ele, ele caiu ali. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes homens que são grandes pregadores, grandes homens de Deus, depois deixam tudo para trás, parece até que nunca falou e declarou e pregou e praticou tais coisas, porque o coração é extremamente enganoso. John Locke, Auguste Comte, Jacques Rousseau estavam equivocados acerca do homem. Certamente, de tudo que o homem deve guardar principalmente o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Davi orou que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Só, meus irmãos, que infelizmente
mesmo depois de uma conversão, se tratando dessa questão de pureza que é reivindicada pelo Senhor Jesus e pela Escritura, e que o predestinado, o destinado, o eleito, ele deve ser conforme a imagem do Filho, algumas pessoas, infelizmente, por muito tempo, tratam seus pecados como Joquebede tratou de seu filho Moisés. Em primeiro lugar, escondem seus pecados num cesto betumado. Esconde mesmo. As coisas horrendas principais. Esconder dessa forma. Em segundo lugar, deixam por um tempo os seus pecados, mas ficam de olho nele. Ficam atentos. Deixou de praticar, mas aquele desejo continua. Aquela vontadezinha de continuar com aquela prática que era feita às vezes antes da conversão, ele fica de olho, ele fica observando de longe, ele fica seguindo. Em terceiro, buscam avidamente seus pecados para alimentá-los. Muitas vezes entre o povo de Deus mesmo, já convertido, existe isso. Vicente, o que você está dizendo? Que o sujeito foi regenerado, todo o ser dele foi afetado, o seu coração foi transformado de coração de pedra ou diamante em coração de carne. Você está dizendo uma coisa dessa? Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não tinha escrevido Gálatas, capítulo número 5, ali falando sobre as obras da carne. Não, aquela carta seria lida pelos que não eram convertidos, era isso? Era pela igreja. O apóstolo Paulo estava alertando a igreja, o povo de Deus ali, que pode por um tempo até deixar o caminho e volta se ele for um eleito, como diz o nosso símbolo de fé, como diz a nossa confissão. Então cuidado, meus irmãos, com esta questão da prática da pureza. E a maneira de tratar esse tipo de coisa é apenas estando no ajuntamento. É apenas vivendo uma vida devocional no nosso lar, com nossas esposas, nossos cônjuges, com nossos filhos. A palavra de Deus é que santifica, não outra coisa. Não é uma bondade que nós temos, é a palavra de Deus que vai martelando, vai esculpindo-nos para sermos conforme a imagem do Filho, para sermos o modelo exato, caminhando para a perfeição. A varonilidade perfeita que o apóstolo Paulo sempre prega também em suas cartas. Outra coisa, por que a pureza deve ser principalmente no coração? A primeira coisa é porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Essa não vale nada para o Senhor Jesus. Inclusive, depois aqui de tudo isso, depois do versículo 20, o Senhor Jesus vai reivindicar a questão internalizada e não exteriorizada apenas. Deus vê não a aparência, mas o coração. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro. Inclusive, são chamados de sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro. Cristão não deve ser assim. Todo esse bonitinho por fora e podre por dentro. Os fariseus, eles eram bons apenas de aparências. O versículo número 20 aqui do mesmo capítulo, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: se a vossa justiça não exceder em muito, não está falando um pouco não, viu? Em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O interessante
quando se fala em muito, ele está levando em conta muito o que está no coração. Porque mais tarde o Senhor Jesus, quando vai comentar sobre o fariseu, ele diz: praticai tudo o que eles disseram. Vocês pensam que existia erros teológicos segundo eles? Eles não tinham tudo decoradinho na ponta da língua, não. A Torá todinha, a lei, tinha. Não eram falhosos como nós, pensamos às vezes ser os bambambãs da teologia, pensamos entender alguma coisa de teologia, não sabemos nada quase. A gente pensa porque leu alguns livros teológicos, que leu a Bíblia algumas vezes, sabe muita coisa, e esquece que toda a vida, como faz devocional, tem uma coisa nova que o Senhor Jesus fala aos nossos corações. Vários livros em outras línguas tem para ler, e nem todas as obras a gente leu, até de nossos teólogos preferidos, e nem poderíamos ter, nem existem mais muitas vezes. Eles não, eles eram todos perfeitinhos assim. Eram tão entendedores da questão, que foi preciso o poder do próprio Deus cegá-los. Se não fosse assim, eles teriam reconhecido nesses, mas o Senhor Deus, para beneficiar todo um povo espalhado pelo mundo inteiro, fazendo aquela reconciliação, inclusive temos em Efésios, capítulo de número 11, capítulo de número 2, do 11 ao 22, a narrativa sobre isso. Foi preciso o Senhor cegá-los. Então, olhe bem, até uma questão matemática isso. Se é em muito para aqueles que entendiam demais, então o Senhor Jesus está levando muito em conta a questão do coração. É o que mais vale para ele. Outra coisa, outro pontozinho desse aqui é que, porque o coração é o lugar da morada de Deus. Deus habita nos corações. Se o nosso corpo é templo do Espírito, o coração é o santo dos santos do Senhor. Isaías 57, 15, Efésios 3, 17 vai fazer esse tipo de declaração e entendimento para nós. Coração puro é o paraíso de Deus, onde Ele se deleita em habitar. A outra coisa, sinais de um coração puro, são dois. O primeiro, um coração puro serve a Deus com integridade. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. Quando seus lábios estão orando, seu coração está orando. Como anda? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, quando seus lábios cantam, ele está adorando de coração ao Senhor. Deus ama um coração quebrantado, mas não um coração dividido entre dois caminhos, entre dois senhores. Outra coisa é o coração puro evita a aparência do mal. O coração puro afasta-se de toda a aparência do mal. Ele não flerta com o pecado. Ele não vive na região do perigo. Ele não paquera com a tentação. Ele foge do perigo, como José do Egito fugiu. Quando a mulher de Potifar se dispôs a ele naquele momento para ele fazer, coabitar com ela. Ele correu, fugiu. Deve-se fugir dessa aparência do mal. Então, isso nos leva para o segundo ponto. O que significa pureza de coração? Então, vamos ver os 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. A pureza primitiva é a primeira.
é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial em Deus como a luz é para o sol. O segundo tipo de pureza é a pureza criada. Esta é a criação de um ser puro antes da queda. Deus criou anjos em pureza e criou o homem em pureza. Ambos caíram. E a pureza final também. Essa é a categoria de glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A quarta seria a pureza posicional. Esta é a pureza que temos agora, atribuída pela justiça de Cristo. Nós não somos justos, mas fomos declarados justos, como diz nossos símbolos de fé. E a quinta, pureza prática. Apenas Deus conhece a pureza primitiva. Apenas Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia Deus concederá a todos os santos a pureza máxima. Nesse exato momento, todos os santos têm a pureza posicional. Mas agora somos desafiados por Deus. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Aperfeiçoando nossa santidade em temor de Deus. Nós vamos ver isso em 2 Coríntios 7, versículo de número 1. Então, o sentido bíblico da palavra pureza. Sentido bíblico comum da palavra, a palavra grega usada aqui é kataros. Essa é a palavra usada. Tem vários significados. Um é para designar a roupa suja que foi lavada. A outra era usada para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha. Com o mesmo significado era usado para um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes ou medrosos. E o terceiro era usada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante adição de água. Ou seja, é algo sem mescla, algo sem mistura. E era usado também para o ouro puro sem escória. Então, o sentido bíblico da palavra limpos significa destituído de hipocrisia, uma devoção não dividida. Por exemplo, em Salmo 86:11, a palavra diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A nossa grande dificuldade é nosso coração dúplice. O nosso coração muitas vezes conduz disposições. É ser muitas vezes como aquele chamado crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E não precisa estar num carnaval desse para estar vivendo em duplicidade assim. Olha, o pecado tem várias fórmulas. É um leque de muitas opções. Quando a gente chega ali, já teve estudado várias vezes já as obras da carne, ali tem alguns, mas tem muitos outros que não são citados ali. Ali apenas o apóstolo Paulo, ali numa espécie de quiasmo, está colocando no centro ali a questão da confusão, da briga, da discórdia, que era o maior problema ali em Gálatas. Mas existem muitos tipos. Coisas que, porque a igreja não pega no pé, porque o conselho da igreja não pega no pé,
porque o pastor não pega no pé, e porque não é tão ensinado na igreja contra aquela tal prática, o sujeito vai levando a vida naquele tipo de prática. Todo mundo, ninguém acha ruim. É uma palavrinha que se diz, não tem problema não. É uma certa prática diária, não tem problema não está afetando nada. Essa duplicidade é o maior perigo. Devemos procurar eliminar de nossa vida qualquer coisa que lembre o velho homem, ou que o velho homem praticava. Não devemos ter esse tipo de prática. Então, razões para termos um coração puro. Em primeiro lugar, porque esta é uma ordem de Deus. Em primeiro lugar, isso. Sede santos porque eu sou santo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha como Tiago era prático. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é a vossa santificação. A cada dia subir um degrau para a glória de Deus, dar essa estatura da validade perfeita. Não é só Tiago diz isso não, Paulo pega no pé disso aí, Pedro também, todos. Pode não ser a expressa vontade de Deus que você seja rico, mas é a clara vontade de Deus, claríssima, incontestável, que nós sejamos santos. Existe uma busca, muito grande, e é numérica mesmo, pela questão da riqueza nesse mundo. Pessoas traem aquilo que elas dizem que amam, pelo dinheiro apenas. E isso está acontecendo em várias áreas. Às vezes a igreja mesmo, membros da igreja, eles são levados muito para essa questão do dinheiro, em primeiro lugar. Até esportes que nós gostamos, como futebol, os jogadores, ele está nem aí, ele quer saber se ganha dinheiro. Nem aí, fica dizendo que se um time arregado para outro, vai por rival, o dinheiro. Infelizmente, isso também acontece no meio da igreja evangélica brasileira e no mundo. A outra coisa, porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós vimos aqui, foi exposto até texto de Efésios já sobre isso aí. Deus nos escolheu não por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Santidade nenhuma nós tínhamos, totalmente avessa às coisas de Deus. Foi preciso o Senhor nos arrancar do império das trevas e nos enviar para o reino do Filho do seu amor. Ele nos arrastou. Aí pense, interprete você como semelhante a um ato brutal e constrangedor, como de estuprador, a força mesmo. Ou interprete você como um cortejo de um apaixonado, mas foi o Senhor que nos trouxe. Senão nós continuaríamos naquela condição. E o propósito é para sermos santos. Nos predestinou realmente para sermos conforme a imagem do Filho. A não ser que sejamos santos, nós não teremos nenhum sinal da eleição sobre a vida. Outra coisa, terceira aqui, porque a pureza é o propósito da nossa redenção. O quarto ponto aqui, porque devemos ter um coração puro. Mas por que isso?
Primeira coisa, devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia, que para os puros todas as coisas são puras. Suas ofertas são impuras, suas orações são impuras, seu louvor é impuro, um coração impuro, contaminado, tudo o que faz, suas obras certamente, sendo assim, são mortas. Devemos ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo, Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Não há comunhão entre as trevas e a luz, e Deus é luz. E os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Vimos isso claramente em Isaías e no acontecimento da crucificação do nosso Senhor Jesus, quando todo o pecado de todos os tempos da humanidade estava sobre ele. Pai, por que me abandonaste? Outra, devemos ter um coração puro, porque é isto que nos torna parecidos com Deus. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus em sua onisciência. Devemos ser igual a Deus em santidade. A busca é essa. A imagem de Deus em nós consiste em santidade. Se nós não formos santos, o Senhor nos dirá: eu nunca vos conheci. Se nós não formos puros de coração, nunca vos conheci, ele dirá. Você pode fazer todas as práticas lindas e maravilhosas, práticas de dons, inclusive, né? Muitos acreditam na continuidade dos mesmos, outros não. Mas mesmo que você pratique isso, faça isso, se você não tiver um coração limpo, for limpo de coração, puro de coração, você não verá Deus. Nunca vos conheci. Essa será a declaração dele. Então, como ter um coração puro? Em primeiro lugar, é observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. Lá no João 15, há essa declaração. O Senhor Jesus orou no 17 de João e disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é como um espelho que mostra a nossa impureza e como a água que nos lava da impureza. A palavra mostra quem nós somos, pecadores. A outra coisa é banhando-nos nas lágrimas do arrependimento. Pedro maculou-se com o seu pecado, negando a Jesus, mas suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. Maria lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Com suas lágrimas ela lavou o seu coração e os pés de Jesus. A outra coisa é purificando no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é uma fonte de purificação. Seu sangue nos limpa de todo o pecado. A outra coisa é recebendo a purificação do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo. O fogo tem uma natureza purificadora. Ele refina e limpa os metais. Ele separa a escória do ouro. O Espírito é comparado ao vento.
O vento purifica o ar, o Espírito é comparado à água. A água limpa. A outra coisa, clamando a Deus por um coração puro. Quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? Só Deus pode. Devemos orar como Davi, que declarou no Salmo 51, versículo 10, que mesmo as igrejas que não praticam a salmodia exclusiva, muitas vezes já cantaram, muitas vezes, e muitos cristãos leram várias vezes o Salmo que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Devemos derramar nossa alma como Ana. As safianas aqui conhecem bem esse texto, porque até esses momentos delas em oração. Que entendamos isso também os homens. Terceiro ponto central é a gloriosa recompensa de se ter um coração puro, que é verão a Deus. A questão última, final, a principal, seria essa. Primeira coisa, é que esses verão a Deus nessa vida e na do porvir. Agora vemos a Deus pela fé, agora vemos nas obras da criação, da providência, da redenção, mas então o veremos face a face. Agora, como por espelho, mas então veremos já sem véu. Então conheceremos como também somos conhecidos. Agora nós contemplamos as suas obras, tanto da criação como o que ele faz na vida dos seus eleitos, arrancando do império das trevas muito pecado, muita desgraça, uma vida totalmente avessa a Deus, para trazer para os braços do Senhor Jesus, que jamais será arrebatado da mão dele. Nós conseguimos contemplar a ação dele em nossa vida assim. Que não há doença, nem dor, nem decepção amorosa, nem falência financeira, que possa arrancar a pessoa dos caminhos dele, não. Ele foi atingido totalmente com a graça de Deus, foi regenerado. A visão de Deus na vida por vir é o céu dos céus, embora nos deleitaremos na incontável Assembleia dos Santos. Vamos unir aos coros angelicais. Será uma grande glória, a maior de todas as glórias, a maior de todas as recompensas, será a visão que teremos de Deus. Essa é a promessa mais consoladora. Depois de nós contemplarmos tantas coisas que são contrárias, bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Essas são práticas que não são fáceis, que só pode se fazer se vier da parte de Deus, que são criticadas por esse mundo e muitas vezes até dentro da igreja quando se é. É consoladora essa, de ver a Deus, contemplar a Deus. Jó encontrou consolo e refúgio na sua dor, quando disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus.
vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Capítulo 19 de Jó, do 25 ao 27, ele faz essa declaração. Essa é a maior recompensa. Podemos passar o que for. Essa é a maior recompensa. Outra coisa, excelências da nossa visão de Deus no céu. A primeira, nossa visão de Deus no céu será visão transparente. Agora vemos como por espelho, obscuramente, mas depois conheceremos como também somos conhecidos. No capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 12, a gente vai ver essa declaração do apóstolo Paulo. João diz que nós o veremos como ele é. Não é algo imaginativo, não é como uma foto, como por um espelho ou um desenho, é como ele é. O menor crente no céu tem uma compreensão mais ampla de Deus do que o maior dos teólogos nessa terra. E aí, quando se fala de uma questão dessa menor crente, é porque não importa o eleito ou eleito. Você não precisa ser o pastor da igreja para exercer sua missão. Você não precisa ser o professor de ABD para exercer sua missão, para ser puro de coração. Você não tem que ser diácono para ser e para ver a Deus. Você não precisa ser presbítero. É obrigado você ser presbítero para exercer sua missão. Isso é uma consequência de algo que Deus já o vocacionou antes da fundação do mundo. É uma vocação que você tem. É a escolha que a igreja faz. No nosso caso, por meio do conselho, igreja, eleição, voto. A igreja contempla os pré-requisitos para ser diácono, ser presbítero, ser seminarista, pastor. Mas você não precisa dessas coisas para você exercer sua eleição. Você não vai deixar, não, você pode passar quando for ser presbítero. Não faz. Você não consegue. Deus não me deu nenhum cargo eclesiástico, mas Deus lhe deu a ordem de exercer a sua eleição por excelência. Essa é a vontade dele. E não é a sua vontade que vai sobrepujar a dele. É a dele que tem que ser feita. A outra coisa é que nossa visão de Deus será uma visão transformadora. João diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Os remidos serão transformados na glória. Nós somos co-participantes da natureza divina. Também receberemos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. A outra coisa é que nossa visão de Deus será uma visão de profunda alegria. Por isso que ele já diz bem-aventurado, macários, grande alegria, pode traduzir por felicíssimo, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Na presença de Deus, a plenitude de alegria, delícias perpetuamente, delícias diante de nós. Se já agora, não vendo a Deus, podemos exultar
com alegria indizível e cheia de glória. Agora, nesse momento. Imagine a alegria quando estivermos com Deus, vendo a Deus face a face. Isso por toda a eternidade. Então a nossa visão de Deus não será apenas uma visão gloriosa, mas uma visão bendita. Na presença de Deus há plenitude de alegria, sim. A outra coisa é que nossa visão de Deus será uma visão que jamais perde o encanto. Muitas coisas que nós contemplamos nessa vida, com o tempo perde o encanto. Não se vê mais tanta beleza naquilo. Alguns lugares que as pessoas viajam. As pessoas, por exemplo, vamos fazer uma comparação pueril aqui. O sujeito vai lá para Fernando de Noronha, que é considerado um local muito bonito, né? Ele vai lá a primeira vez, terceira vez, muito bonito. Quarta vez, quinta, já não tem mais graça aqui. Das pessoas, rapaz, tu é aqui do Ceará, tantas praias, tu curte muitas praias? Não. Rapaz, mas se eu morasse aqui, essas praias aqui, eu fui em Jeri. Mas pra gente, não tem nada demais. É a nossa terra, contemplamos várias vezes. Mas é inesgotável isso, diante de Deus. Outra coisa é que a nossa visão de Deus será uma visão abençoadora. Adão e Eva desejaram comer o fruto e lhes trouxe cegueira e morte espiritual. Acã viu uma barra de ouro e por cobiça sua vida foi destruída. Davi olhou para Betseba e sua família foi assolada. Mas nós jamais será pleno, feliz e glorificado até que veja o Senhor. Outra coisa é que nossa visão de Deus será uma visão perpétua. E nossa visão de Deus será uma visão repentina. Quando o remido fechar os olhos nesse mundo, ele imediatamente é levado para o seio de Abraão, para contemplar o Senhor na sua glória. Então logo a morte fecha os nossos olhos aqui, nós vamos abrir na glória. Então o que nós temos aqui de lições, em primeiro lugar, uma terrível sentença. Aqueles que têm um coração impuro não verão a Deus. É complicado isso, porque o sujeito pode estar congregado junto aqui, e a gente sabe que o contexto bíblico vai ser bem claro em dizer que existe joio e trigo. Mesmo a igreja que cumpra as questões bíblicas à risca, como foi bem dito na direção do culto aqui, o puritano ele era detalhista em tudo na escritura, mas procurava viver nela. E o sujeito procura acertar aqui, mas pode não ter leito, porque tem essa duplicidade que a gente falou. Tem uma coisa, um ato pecaminoso que curte ficar fazendo ainda. É como a Joquebede tratou Moisés, trata-se o pecado. Fica observando de longe, fica flertando com ele muitas vezes. Esse parece não estar mostrando a santificação necessária para se dizer esse é eleito. Gosto de citar muito a questão de João Calvino, quando foi questionado, perguntado a ele: quero que você veja a minha eleição. Não me peça para ver a sua eleição, se não vê a sua santificação. Tem que haver prática. Aquilo de Tiago todinho ali deve ser seguido, deve ser crido. Mostra a fé que eu mostro nas minhas obras. Sem santificação ninguém verá o Senhor.
aqueles que se recusam a ser lavados pelo sangue do Cordeiro serão banidos para sempre da face do Senhor e viverão para sempre nas trevas exteriores, onde há choro, onde há ranger de dentes. Deus de luz é Deus de amor. Longe de Deus só reinar em trevas, ódio. Então, se há alguma duplicidade que não permita você exercer e procurar praticar de fato essa pureza de coração, sabe que hoje Deus pode purificar seu coração completo, e um coração novo em termos de completude, e fazer de você uma pessoa extremamente feliz, que seria bem-aventurada. Mas no meio de tudo isso a gente tem uma gloriosa herança. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, nossa maior recompensa é o próprio Deus. Ele é melhor do que todas as dádivas imagináveis nessa terra. Ele é nossa herança. Teremos Deus, veremos Deus, mas isso é por toda a eternidade. Ó, quão glorioso será tudo isso. Mark Lloyd Jones, certa vez, disse o seguinte: não ore por minha cura, não me detenha da glória. Moody disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Que o Senhor coloque em nosso coração a pureza necessária para exercer a eleição que fizeste conosco contra a fundação do mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos?